Seminário da Brasilidade encontra-se hoje reunido para discutir o tema sobre meio ambiente. A reunião faz parte de uma série de mais de 30 palestras que o Instituto da Brasilidade irá organizar ao longo deste ano. Nas semanas anteriores nós já discutimos alguns temas relacionados à infraestrutura urbana, infraestrutura de transporte, recursos naturais, agricultura, indústria, e hoje, para discutir o tema do meio ambiente, nós temos o prazer de convidar o professor Fábio Scarano, coordenador geral da Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviço Ecossistêmico, o nosso amigo Ronaldo Carmona, ex-chefe especial de Planejamento do Ministério de Defesa e professor da Escola Superior de Guerra, e o nosso César Benjamin, ex-secretário de Educação, Esporte e Lazer do Rio de Janeiro. Então eu darei a palavra inicialmente para o professor Fábio, em seguida para o professor Carmona e em terceiro para o querido César Benjamin. Gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, a Associação de Funcionários do BNDES e a Associação dos Aposentados do BNDES. Muito obrigado. Queria começar manifestando aqui a minha gratidão ao Instituto da Brasilidade por essa oportunidade de estar aqui com vocês discutindo esse tema sobre o meio ambiente, sobre a biodiversidade, que é um tema tão caro para nós brasileiros. E acho que eu vou começar aqui um pouco sobre assim, o ponto que a gente chega, né? Assim, correndo o risco de ser um pouco repetitivo. O que nos traz esse momento na história onde a biodiversidade se torna um ativo tão degradado, tão ameaçado, não só no nosso país como no resto do mundo, e como ele ao mesmo tempo ele é parte da solução para vários dos problemas ambientais e sociais que a humanidade tem, e como que a biodiversidade pode nos servir para tirar o ser humano da grande crise na qual ele envolveu o planeta todo, que é uma crise ambiental, uma crise de segurança, uma crise também alimentar, hídrica, e no final das contas uma grande crise de valores. Isso acho que tem a ver com o fato de que lá atrás, quando a gente pensa na China antiga, ainda no Confúcio, e na Grécia antiga também, clássica, com Platão e Aristóteles, era aquele momento o homem e a natureza se misturavam, e o homem, de uma certa maneira, sentia parte dessa natureza. E isso, com o passar do tempo, através da Idade Média, especialmente quando a gente chega na modernidade, já há uma separação entre essas duas coisas. Está o ser humano de um lado, a natureza do outro. E essa mudança na hierarquia das coisas, a gente passou a ter a impressão que a gente era capaz de dominar a natureza e de, por assim dizer, usá-la a nosso serviço, que em parte foi feito. Só que esse uso da natureza ele foi feito de maneira tal que, quer dizer, a gente aprende a gerar riqueza como sociedade a partir da natureza e, de uma certa maneira, às custas dela. E isso nos traz a um ponto, especialmente quando a gente chega na modernidade, com essa total separação, que a gente passa a achar que o ser humano tem total controle. E como dizia Aristóteles, natureza é tudo aquilo sobre o que não se tem controle. E fica claro esse descontrole quando a gente se vê hoje à mercê das mudanças do clima e de um novo cenário global que realmente fugiu do controle da sociedade. Então, o último relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC, dizia em 2014 que a gente tinha ultrapassado o ponto em que mitigação dos efeitos de gases de estufa bastaria para reverter os rumos do planeta. Segundo o IPCC, a gente ingressa numa nova era, que é a era da adaptação. Ou seja, a gente precisa se adaptar a um clima que já está diferente. E a gente precisa se adaptar rapidamente, de maneira a evitar que a gente chegue em 2050 com
2 graus de temperatura média do planeta acima do que era registrado na era pré-industrial. E se quer evitar os 2 graus, porque se a gente chegar a 2 graus, o que a ciência projeta, o próprio IPCC, é que, especialmente as calotas polares e os grandes glaciares, eles começam a derreter. Com esse derretimento, o nível do mar se eleva e isso passa a gerar risco de impacto para as cidades costeiras, onde vive a maior parte da humanidade. Então, como a ciência propõe que o mundo a 2 graus a mais já é um mundo que envolve um conjunto de riscos, a decisão política no ambiente das Nações Unidas da Convenção do Clima foi que todos os esforços seriam envidados pelos países no sentido de chegar a um máximo de 1,5 grau acima em relação à era pré-industrial. Isso foi acordado no chamado Acordo de Paris de 2015. E quando a gente vê um número 1,5 grau, a impressão que dá é que tem um monte de ciência por trás desse número quebrado. Na verdade, não tem. O que tem é a consciência que a ciência gera, mostrando que 2 graus a gente não quer chegar. Então, já que não se queria chegar a 2 graus, a decisão política a gente vai só até 1,5 grau. E o IPCC rapidamente produz um relatório, que foi lançado no final do ano passado, que dá conta que, de fato, que se propõe a tentar projetar o que é um mundo 1,5 grau a mais, e esse relatório deixa bem claro que no final das contas a decisão política foi uma decisão acertada, uma diferença significativa, um mundo 1,5 grau a mais que o mundo a 2 graus. Mas a nossa trajetória, apesar de tudo isso, a gente continua como sociedade emitindo gases estufa em grande quantidade, todos os esforços de mitigação até aqui, óbvio que reverteram uma trajetória pior, mas a gente continua aumentando, porque também a população aumenta no mundo. A gente está perdendo cerca de 100 a 1000 vezes mais espécies da biodiversidade do que seria de se esperar se não houvesse ação antrópica sobre o planeta. O recente relatório global da Plataforma Intergovernamental de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, chamado IPBES, que é uma espécie de PCC da biodiversidade, acabou de mostrar 2 semanas atrás que a nossa ação sobre o planeta já extinguiu 1 milhão de espécies. Então isso dá um pouco a medida dessa situação que a nossa tentativa de gerar riqueza a partir da natureza nos levou. É uma natureza altamente degradada, um clima profundamente alterado, e pior, tudo isso foi feito de maneira tal a não acabar com a pobreza no planeta. E mais, óbvio, se reduziu muito a pobreza ao longo dos últimos 30 anos, mas ao mesmo tempo, ainda que essa pobreza tenha sido reduzida, todos os dados mostram que a desigualdade aumentou. Então a gente tem um problema, que é um problema socioeconômico, de paradigma de desenvolvimento, e que acarretou esse impacto sobre o sistema natural. Eu diria até mais, não é nem o sistema natural só, o sistema socioecológico do nosso planeta. E a isso alguns chamam de antropoceno, uma nova era tal que o impacto do ser humano sobre a Terra é maior do que o impacto da Terra sobre o ser humano, então de maneira bem simples. E a gente precisa encontrar meios de alterar esse quadro, de se adaptar a esse novo clima. E aí é onde entra um ponto que eu acho que a gente que atua nessa área ambiental, e mesmo o movimento ambientalista como um todo, eu acho que talvez ao longo dos anos a gente tenha se preocupado muito em mostrar a vulnerabilidade das espécies, né, das plantas, dos animais. E eu acho que a gente começa a entrar num momento novo, não só do movimento social, mas também da ciência, que é tentar entender melhor a ligação entre a biodiversidade e o ser humano. E o que está no meio entre esses dois lados, que a modernidade separou, né, de um lado isso que a gente chama de natureza, que de uma certa maneira inclui lá a biodiversidade, a gente, o ser humano, fazendo parte dessa biodiversidade. Não é que nós separamos, seria de um lado a biodiversidade, do outro lado o ser humano. E o que liga os dois é um conjunto de serviços, se a gente pode chamar assim, e esse de fato é um termo polêmico, mas é um conjunto de serviços que a natureza presta ao homem. São os tais serviços ambientais, os serviços ecossistêmicos. Então a produção de alimento depende dos polinizadores, que são alimentos aí da natureza. Um clima estável, por exemplo, numa cidade grande como o Rio, depende de você ter parques urbanos, de você ter uma boa arborização urbana. A própria
assim, um conjunto de manifestações culturais que a gente tem são profundamente ligadas à biodiversidade também. Então, a água limpa, em quantidade, é salvaguardada por elementos da biodiversidade. Então, é um conjunto de coisas que são vitais para o nosso dia a dia, para o nosso bem-estar, que estão associadas a uma biodiversidade bem conservada. Então, a ciência começa a caminhar nessa direção, a tentar a buscar um encontro entre a ciência natural e a ciência social, que andaram separadas aí por muitos anos, e agora essa necessidade de entender essa ligação, essa interdependência, as aproxima novamente. E tal qual a ciência segue separada em busca de encontro entre esses dois lados, a mesma coisa ocorre na política. Então a gente fala ainda de política ambiental. O ambiente é tratado como um setor na política. E as políticas de desenvolvimento são como que um outro campo, que exclui o ambiental. E o ponto que a gente chega demanda um conjunto de políticas que integrem esses dois lados para conduzir a um novo paradigma de desenvolvimento, que seria isso, um nome enigmático, mas que é muito frequentemente usado, que é o tal do desenvolvimento sustentável. Aqui posto de maneira simples, é um papel, um processo de desenvolvimento tal que assegura que gerações futuras tenham acesso à mesma quantidade ou mais de recursos do que a nossa. Então, a lógica do desenvolvimento sustentável pressupõe uma ética intergeracional, né, de uma geração para com a outra, que não é exatamente a nossa ética, né, com base da nossa ética, uma ética do presente, uma ética do homem. E esse novo valor que emerge, que é o valor da sustentabilidade, propõe uma nova ética, uma ética que não é só dos seres humanos, e uma ética que não é só dessa geração, é uma ética, eu diria, daqueles que não têm voz. E entre os que não têm voz, ou menos uma voz que a gente entenda, estão aí as plantas, os animais, os micro-organismos, e também quem não nasceu ainda da nossa espécie, ou quem é muito pequeno, como as crianças aí que não têm voz, ou mesmo as minorias, que são muitas que também, ainda que falem, muitas vezes não são escutados. Então, uma ética que considere isso tudo é a base, surge a partir de um valor que reemerge, porque o valor da sustentabilidade é um valor que está aí, está em culturas ancestrais, em tradições antigas. Eu me recordo aqui de uma passagem que a gente estando aqui no Rio de Janeiro, sempre gosto de lembrar disso, porque eu acho que é um papel importante que a gente tem, tanto como brasileiro, como carioca, uma espécie de missão planetária, eu acho, que foi essa passagem do Américo Vespúcio aqui pela Baía de Guanabara, pelas Américas, ainda em 1502. Tem diferentes versões. Aqui Felipe, que lida com história, você vai me corrigir se eu estiver enganado, a história sempre tem diferentes versões, né? A versão que eu simpatizo mais é que o Américo teria chegado na Baía de Guanabara e, ao se deparar com aquela beleza natural da Mata Atlântica e do povo tupinambá que vivia ali nas ilhas de Paquetá, na Ilha do Governador, ele fica tão encantado que ele escreve uma carta para o rei de Portugal, chamada Mundo Novo, Mundos Novos. E a carta é uma carta linda, né, assim, emocionante, e ele dá a entender que essa terra onde ele estava, que ele tinha encontrado, as pessoas viviam sem lei, sem rei e sem Deus. Quer dizer, e que talvez a Europa tivesse muito a aprender com essas pessoas que andavam nuas e tal, e ele achava que as pessoas tinham muito amor próprio por andar com pouquíssima roupa, sem vergonha de si, que ele percebia esse amor ao próximo, né, as pessoas que lidavam bem uns com os outros, e o amor deles à natureza. É óbvio que isso é uma visão um tanto utópica do Américo Vespúcio, que o ser humano é ser humano, e depois fica claro que os tupinambás também guerreiam e brigam, tal qual nós. Mas, de qualquer maneira, essa utopia do Américo Vespúcio, ela é uma grande utopia dos últimos 500 anos, essa busca por um reencontro com a natureza, em que ele se inspirou ao ver a Baía de Guanabara. Então, eu acredito que essa visão de sustentabilidade, dessa integração do homem com a natureza, ela reemerge no mundo ocidental a partir de uma visão da Baía de Guanabara. Então, a Baía de Guanabara inspirou historicamente essa visão do Américo Vespúcio, que permeou, eu acho, várias utopias aí, inclusive do século XX. E agora eu acho que a gente chega nesse ponto, como eu estava falando, que a ciência vem mostrando e a política vem se esforçando
ao menos na esfera da diplomacia internacional, em fazer, que é de novo promover esse encontro. Então, se por um lado, historicamente, nós, ligados ao ambientalismo, mesmo as ciências ambientais, a gente percebe a biodiversidade como um conjunto ali de espécies que são vulneráveis à ação humana, hoje eu acho que a visão se sofistica um pouco mais e tudo bem, a biodiversidade é sim vulnerável, mas por outro lado, talvez esteja na biodiversidade, bem provavelmente está, ao menos em parte na biodiversidade, a solução para vários dos problemas que a gente criou. E com isso surge uma nova visão, que é chamado de soluções baseadas na natureza. Essas soluções baseadas na natureza é um conjunto de práticas, de ações e de políticas que se utilizam de elementos da natureza para assegurar a segurança alimentar, promover segurança climática, reduzir os riscos de deslizamentos e outros desastres naturais que assolam hoje cidades em diferentes partes aqui do nosso país. Portanto, além do mais, essas soluções baseadas na natureza, elas estão muito associadas ao que se chama também de infraestrutura verde, que é a percepção de que você pode se utilizar de ecossistemas como um complemento à infraestrutura cinza, vamos dizer assim, que é essa construída pelo homem. Então, por exemplo, a gente esteve trabalhando recentemente num conjunto de projeções sobre os efeitos das mudanças climáticas sobre regiões metropolitanas e cidades costeiras do Brasil. E aqui para o Rio de Janeiro a gente encontrou, por exemplo, que os municípios de Magé e de Guapimirim vão ser os menos afetados pela elevação do nível do mar. Aí você vai ver por quê. Guapimirim e Magé mantiveram em grande parte a sua franja de manguezal na beira da baía. E o mangue funciona como uma camada de proteção, é quase como que um dique. Só que se você tiver que construir um dique, é muito mais caro do que você ou manter o seu mangue ou você recuperá-lo. Então, nesse ponto de vista, por um lado a conservação da natureza e por outro lado a restauração desses sistemas naturais em algumas partes do Brasil bastante degradados, tanto a restauração como a conservação, se promovidos de maneira tal a gerar novas oportunidades de emprego e renda, e com isso reduzir pobreza, promover a redução de desigualdade, esse tipo de ação tem um grande valor adaptativo, tanto a situação do presente como ao futuro em mudanças climáticas, e, portanto, pode aí promover um outro padrão de desenvolvimento mais sustentável. Dessa maneira, então, eu acho que a gente tem procurado, eu mencionei para vocês há pouco essa plataforma intergovernamental, o IPBS. A gente criou aqui no Brasil um par nacional para ele, que é a Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos. É um esforço que está envolvendo mais do que 100 cientistas brasileiros, e a gente produziu o nosso primeiro relatório no final do ano passado, mostrando como a biodiversidade, a ênfase do relatório é o seguinte: a biodiversidade é mais solução do que problema. É a grande solução que a gente tem na nossa mão, que a gente não tem realizado. Eu trouxe aqui alguns números do nosso relatório, que eu vou ler, que eu não lembro deles todos de cabeça, mas são números que são assim, bastante impressionantes e que dão a dimensão, porque tem muito esse discurso também, a biodiversidade é uma riqueza que ainda não está realizada e tal. Mas veja bem, o Brasil tem 140 culturas agrícolas, dessas, 85 dependem da polinização. Se trocando em miúdos, a agricultura brasileira e o agronegócio, inclusive de grande escala, eles dependem da biodiversidade. Então esse antagonismo que se criou entre ruralismo e ambientalismo é de uma profunda ignorância, de falta de informação. Esses são os maiores, eles têm que ser os maiores aliados um do outro, não há essa separação. A agricultura depende dos polinizadores, tal qual depende de clima estável e de água limpa. E isso é ligado à biodiversidade. Nós temos no Brasil cerca de 245 espécies da nossa flora, uma flora com 40 mil espécies de plantas conhecidas. 245 dessas geram produtos cosméticos e farmacêuticos, que é um tremendo valor para a economia. Nós temos hoje no Brasil uma relação entre a diversidade biológica com a diversidade cultural que também é muito impressionante. São mais de 5 mil sítios sagrados que a gente tem no Brasil.
São mais de 300 etnias. Essas mais de 300 etnias falam 274 idiomas. Só na Amazônia tem mais de 200 idiomas. Tem mais idioma na Amazônia brasileira do que tem na ONU. Impressionante. E toda essa cultura é muito ligada à biodiversidade, à riqueza natural. Os ameríndios, é uma base cultural e espiritual totalmente conectada com a biodiversidade. Eles transcendem. O nosso índio vira animal, o animal vira ele. Eles convivem. A fronteira entre o humano e a natureza é muito tênue. Então isso compõe as nossas raízes culturais também aqui no país. E por aí vai, os números são impressionantes. E assim, o potencial de turismo, né? A gente fala, poxa vida, o turismo no Brasil é uma dessas coisas que podia dar certo e ainda não dá. Hoje o turismo no Brasil gera 43 mil empregos. É um mercado de 1,5 bilhões hoje. E o Brasil, como um todo, recebe menos turista do que Miami. Imagina se o turismo funciona aqui, né? Com toda a riqueza natural que a gente tem. E tem horas que eu acho também que a gente, eu digo nós, mais ligados ao ambientalismo historicamente bobianos, porque eu acho que muitas das nossas unidades de conservação no Brasil, que são lindíssimas, elas são inacessíveis para o ser humano, então a pessoa não consegue valorizar, porque nunca viu, não entende, não conhece. A gente deveria abrir isso mais para as pessoas, para de fato realizar esse potencial. E mais, você vê, geração de energia no país, né, a gente sabe, uma grande parte hidrelétrica. O colega nosso, professor da economia da UFRJ, o Carlos Eduardo Young, ele fez esse cálculo, ele tem um livro recente muito bonito chamado Quanto Vale o Verde, e ele mostra o seguinte, que 80% da água que abastece usinas hidrelétricas, que fica acumulada em reservatórios, vem de unidades de conservação, de parques nacionais de reservas biológicas. Ora, será que o dinheiro que as empresas de energia movem e aquelas que usam essa energia na mineração, no óleo e gás, na agricultura, será que uma fração disso está indo para tornar as nossas unidades de conservação melhor protegidas do que são hoje? Eu tenho a impressão que não. Se a gente considerar que 40% das unidades de conservação no Brasil tem menos do que 5 funcionários e não tem veículo. Essa água vai ser importante para isso funcionar bem. E a gente não compreende, no nosso desenho de política, a importância desse valor. Quando a gente olha um pouco o desenho de política energética no Brasil, hidroelétrica, business as usual, agricultura, mais irrigação, cidades, saneamento e abastecimento, tudo água. Quando a gente olha o Plano Nacional de Recursos Hídricos, lindo, proteger a água. Agora, a impressão que dá é que esses 4 setores, os 4 ministros, vamos dizer assim, de agricultura, de cidades, de energia e de meio ambiente, eles nunca conversaram um com o outro, porque o recurso comum é a água. E no final das contas, agora que Rio, São Paulo, recentemente Brasília e Belo Horizonte passaram por episódios de seca, né, de falta d'água no país que mais guarda a água superficial do mundo, que é o Brasil, 12% da água superficial do mundo está aqui, você tem 4 grandes cidades faltando água. Já há competição entre abastecimento, entre geração de energia, entre agricultura. Então essa turma precisa sentar junto para fazer essa política em conjunto. E a biodiversidade ajuda a proteger essa água. Então, como que a gente traz, como que a gente vai, quando que a gente vai passar a compreender na nossa política que a biodiversidade não é um luxo, não é uma conversa de hippie ou de cientista, e sim um valor indispensável para que a economia desse país ande? Aqui eu não sei, eu gostaria que isso fosse antes cedo do que tarde. Até porque um outro número interessante, que o nosso, assim, preocupante até, que o nosso relatório mostra é o seguinte: a gente fez uma análise, a gente pegou 20% dos municípios do Brasil que são mais verdes, os que mais têm cobertura vegetal, que restou. E eles estão em grande parte no oeste da Amazônia, no Mato Piba, que é uma região de expansão de fronteira agrícola, e na Caatinga. 20% de grande cobertura vegetal, pegamos os 20% mais pobres e cruzamos. Com uma análise super simples. Encontramos 400 municípios. Cerca de 7% dos 5.500 municípios brasileiros são muito pobres e muito verdes.
Esses municípios juntos, eles guardam 42% da cobertura vegetal do Brasil, quase metade. Se para essa turma, e 13% dos pobres brasileiros vivem, 52% dos habitantes desses 400 municípios são pobres ou pobres extremos. Se para eles saírem da pobreza precisar desmatar, como a gente fez com o resto do Brasil, a gente corre o risco de perder quase metade da cobertura vegetal brasileira e não necessariamente resolver os problemas de pobreza e desigualdade social. Isso é para seguir o padrão daqui do Sul. Então, parte do desafio do nosso desenvolvimento hoje no Brasil, sem contar os grandes centros urbanos que acumulam pobreza, que falta biodiversidade, é nesses municípios aqui, a gente tem que se perguntar qual é o modelo, como é que a gente vai conseguir promover essa geração de renda para essas pessoas, para elas saírem da pobreza, não às custas da biodiversidade, mas mantendo a biodiversidade em pé. Essa forma eu acho que a gente precisa encontrar aqui no Brasil. O Brasil, pelo menos ao longo dos últimos 20 anos, foi importantíssimo nas negociações para a Convenção do Clima e para a Convenção de Diversidade Biológica. A gente sempre deu exemplo. O G77 nos seguia, o grupo dos 77 países ditos pobres, né, da época do Protocolo de Kyoto. O Brasil é uma tremenda liderança. Essa liderança vem se esvaindo um pouquinho, especialmente até 2015, a gente foi muito bem, 2015 para cá, as coisas começaram a cair um pouco. E é uma pena, porque isso para mim é o que diferencia o Brasil de vários outros países. Esse é o nosso grande ativo, um ativo que precisa ser realizado. A gente tem que se orgulhar dele. O verde é a principal cor da nossa bandeira, não é à toa. E a gente precisa se lembrar disso. A nossa cultura está amarrada a isso, o nosso futuro está amarrado a isso, mais do que o nosso futuro. O futuro das outras gerações, que é a grande preocupação da sustentabilidade, que é esse grande valor que a humanidade hoje abraça. E é um valor, não é porque eu estou falando para você, porque você já deve ter reparado, tudo hoje é sustentável. Né? Qualquer coisa que o cara quer te vender, ele vai falar que é sustentável. Quando começa a se usar muito uma palavra, porque ela é valor para os outros. Óbvio que a gente tem que tomar cuidado com o que estão dizendo para a gente que é sustentável, porque tem uma dessas coisas que não é. Mas é um valor. Então, já que é um valor, a gente precisa abraçar, e eu tenho para mim, voltando a essa história que eu falei para vocês há pouco do Américo Vespúcio e da Baía de Guanabara, para mim é uma missão cósmica para o brasileiro. A gente precisa mostrar para o planeta que é possível a gente conviver em paz, em harmonia uns com os outros e com a natureza. E o momento de aprender e de ensinar essa lição é agora, que a gente está sofrendo muito com as mudanças climáticas. Eu vou dizer para vocês que a gente tem 11 anos para virar o jogo. Se não chegar em 2030 com padrão de emissão de gases estufa em outro patamar, que não esse atual, a gente vai chegar muito mal em 2050. É um futuro que a gente não quer ver. Em 2070, 2080, em seguindo esse padrão, é 4 graus a mais. 4 graus a mais, crianças com menos de 10 anos de idade, adultos com mais de 60 passam a ter sérios problemas respiratórios. Você tem um acne na pirâmide etária, assim, ó, filme de horror. A gente não quer chegar lá. Eu acho que o Brasil tem um papel importantíssimo nisso, aqui dentro, para o nosso bem-estar, mas também para o resto do planeta. Obrigado, filho. Bom, em primeiro lugar eu queria agradecer aqui esse honroso convite para compor essa mesa, né? Eu acho que, tendo em vista aqui a minha primeira participação nesse ciclo de seminários, eu acho que antes de entrar exatamente no tema, cabe aqui felicitar essa iniciativa do nosso Instituto de Brasilidade, de fazer essa discussão, né, nessa cerca de 2 dezenas de seminários que serão realizados aqui, cerca de 3 dezenas de seminários que serão realizados aqui ao longo desse segundo semestre do ano de 2019, aonde se discutirá a questão do projeto para o Brasil, né, ou seja, da retomada do projeto nacional, né. Essa é uma discussão que, por razões óbvias, por razões evidentes, é central do ponto de vista da agenda brasileira, da agenda nacional. Eu penso que a capacidade de nós reunirmos aqui semanalmente um conjunto de especialistas, um conjunto de patriotas, um conjunto de pessoas que acreditam na grandeza e na prosperidade do Brasil em torno da discussão dos grandes temas nacionais, eu acho que é fundamental. E certamente, ao fim desse ciclo de debates, nós vamos conseguir reunir um conjunto de elementos que, inclusive, serão produto
da diversidade que se compõe essas mesas, né? Porque afinal de contas essas mesas aqui elas não são monolíticas, né? Ao contrário, são mesas que conseguem debater os temas sob diversos pontos de vista, em diversos ângulos, justamente com o objetivo de produzir síntese, né? Produzir consensos, né? Porque o nosso país, né, tem vivido já há alguns anos uma situação de uma grande divisão da nação e da nacionalidade, uma situação onde o país vive um grande dissenso a respeito dos seus caminhos, dos seus objetivos, do seu rumo, né? E isso tem impactado, evidentemente, numa desorientação, né? Numa falta de rumo a respeito de qual é o nosso projeto. Então, antes de nada, eu acho que cabe saudar essa iniciativa, porque eu acho que desse debate, desse ciclo de debates que nós estamos iniciando, ou que nós estamos realizando, ele poderá ter frutos no sentido de tentar produzir consensos a respeito da retomada do projeto nacional, que é o grande desafio da nossa época histórica. Então, meus cumprimentos por esse frutífero ciclo do qual aqui nós tomamos parte no dia de hoje, né? Bom, o tema que nos traz aqui nessa tarde é o debate sobre a questão ambiental. Evidentemente que eu aqui, do meu ponto de vista, eu trago uma contribuição mais do ponto de vista, digamos assim, de uma leitura estratégica, de uma leitura geopolítica do assunto ambiental, né? Tendo em vista a minha área, a minha linha de pesquisa, a minha área de pesquisa e a instituição da qual sou filiado, né? Sou professor da Escola Superior de Guerra e, portanto, busco ler a questão ambiental a partir de interesses relativos à consecução do projeto nacional. Eu diria, antes inclusive de ouvir o César Benjamin, já tendo ouvido aqui o Fábio, eu diria que certamente nós, a despeito dessas diferentes abordagens, nós sairemos aqui dessa mesa com um consenso muito importante. Qual é? O consenso de que a destruição da floresta, ela se equivale à destruição de uma riqueza nacional, né? Então, de fato, por qualquer ângulo que você aborde o problema ambiental, do ponto de vista brasileiro, do ponto de vista verde e amarelo, você vai chegar a essa conclusão de que a destruição da floresta é um mau negócio, né, para a realidade brasileira, né? E eu digo isso porque o problema ambiental, ele comparece, digamos assim, no imaginário brasileiro, na leitura brasileira da sua própria realidade, desde os primórdios da Constituição da Nação e da nacionalidade, né? Inclusive eu arriscaria dizer que talvez o nosso primeiro ambientalista, indiretamente, não poderíamos acreditar ao pensamento de José Bonifácio de Andrade Silva, que no momento da independência nacional, ou no momento da transição para a independência brasileira, manifestou reiteradas preocupações com o problema ambiental, tanto do ponto de vista, digamos assim, da função econômica do problema ambiental, quanto do ponto de vista da importância geopolítica do debate ambiental. Foi da figura de José Bonifácio, por exemplo, a proposição que originou o conceito de reserva legal, que hoje constitui uma das partes basilares da legislação ambiental brasileira, sobretudo do Código Florestal, né? Está nos textos de José Bonifácio, em especial na proposição que ele formulou aos deputados brasileiros que foram à Constituinte em Lisboa, em 1821, a ideia de que 1/6 de cada propriedade rural fosse, portanto, dedicada à preservação do ambiente com fins, como disse, econômicos, ou seja, de recomposição da floresta, e fins, igualmente, do ponto de vista do adensamento do poder nacional. Então, digo isso para dizer que mesmo, como eu disse ao início, sob qualquer ponto de vista, sob qualquer ângulo que se olhe, mesmo sobre esse ângulo que eu me proponho aqui a tratar, que é o ângulo da geopolítica ou da análise estratégica, também o problema ambiental ele comparecerá como uma questão relevante do ponto de vista da agenda nacional, né? Bom, dito isso, eu gostaria aqui de abordar basicamente 3 questões aqui como contribuição a esse debate, né? Ressalvado que
o tratamento da questão ambiental, eu gostaria de tratar com foco no problema da Amazônia, né, coisa que certamente que o César também vai fazer. Aliás, o César Benjamin, que falará na sequência, que acaba de produzir um belo documento sobre a questão amazônica, e, portanto, me parece que esse é um foco importante, ainda que não é o caso de subestimar outras dimensões do problema ambiental, sobretudo o problema urbano, né, que em geral é subestimado, né? Em geral é subestimado, inclusive, digamos assim, por certas conotações, digamos assim, ideológicas a respeito da questão ambiental, que acabam de tratar do problema ambiental apenas sobre a ótica, digamos assim, do ambiente rural, do ambiente florestal, né? Mas ouso dizer que, do ponto de vista, digamos assim, da vida das pessoas, um problema ambiental fundamental ele se encontra nas regiões urbanas, ou seja, nas cidades, né? Basta ver os índices alarmantes ou desesperadores relacionados, por exemplo, ao saneamento ambiental, né? Ao saneamento básico que existe nas cidades brasileiras, ou questões derivadas da própria coleta do lixo e por aí vai, né? Bom, mas a despeito dessa ressalva, ou seja, de que a importância, digamos assim, da questão ambiental como questão urbana, eu gostaria aqui de dedicar algumas palavras aqui ao tema da Amazônia. Por que tratar o tema da Amazônia? Primeiro porque, e essa é a primeira questão que eu queria aqui levantar, de que me parece de que o problema amazônico, ou a questão amazônica do ponto de vista brasileiro, ela constitui um verdadeiro vértice do projeto nacional, né? Não apenas pela dimensão geográfica da Amazônia, digamos assim, que constitui quase metade do território nacional, né? Como também, digamos assim, de como a Amazônia ela comparece tanto no imaginário nacional, na saga brasílica de conquista da Amazônia, como também nas enormes potencialidades que ela trazem em relação ao futuro do nosso país, né? Quando eu digo saga, né, eu digo isso porque a conquista da Amazônia ela foi realmente um projeto extremamente importante, que se demonstrou uma busca de engrandecer o território nacional a partir de preceitos geopolíticos ou preceitos relacionados a estabelecer um território que tivesse uma vastidão e, portanto, uma potencialidade bastante estabelecida, né? Basta aqui dizer que o problema amazônico, ou o domínio da região amazônica, ela sempre foi objeto de disputa das grandes potências que buscaram se estabelecer aqui na América do Sul e no Hemisfério Sul, né? Prova disso, até os dias de hoje, é a existência das 3 Guianas no norte da América do Sul, né? Onde você tem, inclusive do ponto de vista da possessão francesa da Guiana, vizinha ao estado do Amapá, inclusive a área de maior fronteira da França, a maior fronteira física da França não é nem com a Espanha, nem a leste com os países que ela faz fronteira, mas a maior fronteira francesa é precisamente a fronteira da Guiana Francesa com o Amapá. Portanto, esse é um indicador importante do qual, inclusive, o francês nunca abriu mão de uma possessão no norte da América do Sul. Ou mesmo do Suriname, antiga Guiana holandesa, ou da Guiana inglesa, né, a atual Guiana, que inclusive no virar do século XIX para o século XX foi objeto de uma manipulação de natureza geopolítica conhecida como a questão do rio Pirara, né, aonde foi subtraído alguns milhares de quilômetros do território brasileiro graças a um interesse do Império Britânico de possuir um acesso à calha do Amazonas, né? E, portanto, se construiu um litígio objetivando exatamente subtrair um pedaço do território brasileiro com fins, digamos assim, de poder por parte do então Império Inglês, né?
Poderíamos falar aqui também, dentro dessa ideia de uma saga brasílica, né, para o domínio, para a conquista da Amazônia, por exemplo, o excepcional movimento territorial que foi feito ao norte pela figura do capitão Pedro Teixeira, né, que ali, pelos idos de 1637 e 1639, realizou uma expedição a partir da cidade de Óbidos, no Pará, até Quito, né, buscando então mapear o conjunto do Rio Amazonas e fazer, naquele momento de União Ibérica, a defesa daquele território e daquele território então sob domínio da União Ibérica, e mais do que isso, fazer com que objetivamente ao final da União Ibérica o português tivesse estendido a linha de Tordesilhas até o oeste profundo, mais exatamente até a região de Quito. Então, assim, o fato do português ter contestado o Tratado de Tordesilhas ainda no período colonial, ou ainda no período da União Ibérica, consolidando depois com o Tratado de Madrid, em 1750, a posse, mais ou menos, do que hoje é a Amazônia como território luso-brasileiro, se revelou uma saga de grandes proporções, assim como o movimento que foi realizado a partir do sul do país, das bandeiras, dos bandeirantes saídos de São Paulo, em especial a figura de Raposo Tavares, que também chegou à cidade de Quito, indo por um outro caminho, e igualmente dentro da missão portuguesa de estender a oeste as fronteiras do Brasil como contestação de Tordesilhas. Então, são movimentos que eu acho que trazem legados de grande importância do nosso país, porque a própria consolidação da posse luso-brasileira da Amazônia, após o Tratado de Madrid de 1750, teve como consequência uma outra visão de um verdadeiro estadista do Império Português. Estou me referindo aqui à figura do Marquês de Pombal, que cria, naquele momento, no ato contínuo a esse asseguramento da extensão do território brasileiro ao oeste, a capitania do Grão-Pará e Maranhão, né, aonde se busca, inclusive ele indica como governador daquela capitania o seu irmão, Mendonça Furtado, como preparativo, inclusive, de uma eventual transferência da capital do Império Luso-Brasileiro para a região norte do nosso país, né? Alguns comentam da ideia de transferência da capital do Império para São Luís ou para a cidade de Belém, né? Com vistas a aproveitar aquela verdadeira joia, digamos assim, da coroa, que era a posse da região amazônica, né? Então, sob qualquer ângulo histórico que você possa observar, realmente a conquista da Amazônia ela traz grandes elementos de uma saga brasílica de conquista e de domínio no território. Não obstante isso, o fato é que nós chegamos em pleno século XXI com a Amazônia ainda como um território insulado em relação, insulado geograficamente em relação ao ecúmeno brasileiro, em relação à civilização brasileira, em relação ao centro do poder político, econômico e social do Brasil, né? A Amazônia ela segue sendo uma verdadeira ilha em relação ao território brasileiro e, todavia, não se encontra plenamente integrada ao território nacional e, portanto, uma parte do território que não é integrada, ela, portanto, por definição, ela carece de um melhor aproveitamento das suas potencialidades e da sua realidade, né? Então, combina-se essa situação de uma ilha, né, de um território insulado, com uma situação de um verdadeiro vazio da presença do Estado, né? Hoje, no geral, pelo interior profundo da região amazônica, a presença do Estado ela é bastante escassa, né? E, no geral, ela encontra guarida na presença, em especial, do Exército Brasileiro, por meio dos pelotões de fronteira, onde, às vezes,
ou na maioria das vezes é, na verdade, a única forma de presença do Estado brasileiro, né? Por exemplo, o posto de fronteiras da região de Tirióis, né? Onde, localizado numa área bastante inóspita do estado do Pará, próximo à fronteira sul do Suriname, aonde até poucos anos atrás o Estado brasileiro jamais havia chegado, e chegou numa situação de bastante dificuldade por meio dessa presença de um pelotão de fronteira do Exército Brasileiro. Então, esse problema do vazio, digamos assim, da presença do Estado e ao lado do insulamento geográfico da Amazônia é um problema nacional de grande proporção para nós nos apropriarmos, digamos assim, dessa grande riqueza conquistada com sangue e suor por parte do homem luso-brasílico ao longo de toda a constituição da nação e da nacionalidade. Evidentemente que uma discussão contemporânea sobre o problema amazônico também nos traz, eu acho que o texto do César aborda isso muito bem, como ao longo do período histórico que nos precedeu, mais contemporâneo, houve uma série de problemas relacionados ao modelo de ocupação da Amazônia, né, gerando um conjunto de problemas de natureza, sobretudo social, né, sobretudo de natureza urbana, de natureza fundiária, e que são legados, digamos assim, legados que, do ponto de vista da reconstituição de um projeto para a Amazônia, ou de um projeto nacional que tenha como vértice o problema amazônico, precisa ser tratado com grande importância. Eu costumo dizer que a situação nossa é uma situação absolutamente singular, porque é aquela história de eu diria o seguinte, é quase a situação de um sujeito pobre, de um mendigo, sentado sobre um pote de ouro, entendeu? Ou seja, o sujeito ele tem uma imensa riqueza sob seus pés, não apropriada por conta de um conjunto de equívocos que o Brasil historicamente tem lidado, sobretudo pela não assimilação da importância da apropriação desse tesouro que é a Amazônia por parte dos brasileiros. Então, essa é a primeira questão que eu queria aqui levantar. Como a Amazônia, ela na verdade constitui um vértice do projeto nacional. Ela não é uma parte do projeto nacional, mas ela acaba por ser um verdadeiro vértice constitutivo do projeto brasileiro. Um segundo aspecto que eu acho que é preciso aqui abordar é o seguinte, que neste século XXI recrudescem ameaças à soberania nacional e à integridade brasileira sobre a Amazônia, né? Isso, por vezes, é desconsiderado, né? Mas uma leitura da realidade internacional e, sobretudo, de como funciona o sistema internacional, nos trará uma maior compreensão sobre esse enunciado, de como o problema de ameaça à soberania e integridade nacional sobre a Amazônia segue um problema fundamental. Posso citar aqui algumas questões. A primeira delas talvez seja, digamos assim, um problema que aparece, na verdade, desde o século XVIII, né? Diria eu, com a publicação dos ensaios sobre a população de uma figura chamada Malthus, né? Aonde exatamente ele propunha uma tese que até hoje ela viceja, né? A ideia de que a ideia básica era o seguinte, a ideia de que enquanto a população ela cresce em proporção geométrica, a produção de alimentos ela cresceria em proporção aritmética e, portanto, você teria, digamos assim, uma limitação de recursos para você possibilitar a assimilação por todos das riquezas do crescimento. Então, essas teses malthusianas, digamos assim, que hoje eu diria que são verdadeiras teses que vira e mexe recrudescem na forma de verdadeiras teses antropofóbicas, né? No sentido de compreender de que o homem ele representa uma ameaça à natureza, né? Ela cada vez mais se faz presente, com renovadas características, com renovadas matrizes, com renovadas roupagens, mas ela, via de regra, ela segue sendo um problema atual.
Essa tese do Malthus, por exemplo, ela reapareceu com força no final dos anos 60, nas iniciativas do chamado Clube de Roma, né, onde também se produziu um relatório, né, à luz dessa leitura, digamos assim, antropofóbica, que discutia inclusive os limites do crescimento. Nós precisamos analisar isso, eu acho que com o olhar do século XXI, como uma verdadeira ideologia ambientalista, uma ideologia contrária ao desenvolvimento. Afinal de contas, uma das teses que sustenta essa ideia de restrição do crescimento por parte, por exemplo, das nações desenvolvidas é a ideia de se cada chinês comer 100 gramas de carne por dia, o planeta estará inviável do ponto de vista da sua capacidade de geração de recursos. Então é mais ou menos essa ideia que está subjacente a essas teses neo-malthusianas, digamos assim. Teses, portanto, que apresentam a ideia de que quem atingiu a situação de desenvolvimento terá congelado essa situação e a imensa maioria do mundo ela terá então contida a sua capacidade de ascender ao desenvolvimento. Eu estou dizendo isso porque essas questões, por exemplo, aparecem com muita clareza em todo esse debate sobre o chamado aquecimento global ou sobre o debate das mudanças climáticas, né? É evidente que eu não estou aqui querendo dizer que o clima do planeta ele não se altera, é evidente que ele se altera, né? Mas há uma controvérsia científica importante sobre qual é a característica dessas mudanças climáticas, né? Afinal de contas, estudos, digamos assim, feitos dentro de uma perspectiva histórica mais alongada, né, mostra que o planeta ele vive uma situação de uma verdadeira gangorra climática, né, onde momentos de aquecimento e momentos de resfriamento eles se alternam do ponto de vista histórico. Então, eu estou dizendo isso porque eu acho que nós não podemos, do ponto de vista do interesse nacional, comprar pelo valor de face essas teses das mudanças climáticas e do aquecimento global. Mas temos que buscar ter um olhar crítico, e um olhar histórico e, sobretudo, um olhar científico para separar o que é realidade e o que é ideologia, né? O que é ideologia no sentido de ser um instrumento de contenção do desenvolvimento por parte dos países em desenvolvimento, porque é isso que, ao fim e ao cabo, ocorre, porque determinadas propostas em torno da chamada mitigação do aquecimento global ou das mudanças climáticas, elas impactam, evidentemente, na condição de desenvolvimento dos países em desenvolvimento, né? E há, inclusive, tentativas de se criar padrões do ponto de vista internacional que apontam para um recrudescimento dessa ideologia ambientalista, né? Hoje mesmo nos Estados Unidos você tem um debate muito importante por parte da oposição democrata a respeito do que eles estão chamando de New Deal verde, né? Ou de New Deal green, como eles dizem, né? A respeito do estabelecimento de um conjunto de padrões ambientais relacionados, por exemplo, à questão energética ou à questão da produção de alimentos, né, que, na verdade, tornam a capacidade de acesso a esses bens uma questão quase que proibitiva do ponto de vista dos países em desenvolvimento, né? E no que diz respeito ao nosso país, propriamente dito, você também tem tido, no período recente, como eu disse ao início, um recrudescimento dessas ameaças à soberania, né? Atualmente, nós vemos, inclusive na região norte do nosso país, uma ameaça de guerra relacionada às grandes potências que estão hoje em confronto no cenário geopolítico mundial, exatamente em plena região amazônica. Me refiro aqui a esse contencioso da Venezuela, vinculado a tipo de postura que a Colômbia tem assumido. Colômbia, aliás, que é porta-voz de uma proposição que ficou bastante publicizada no último período, relacionado ao chamado AAA, né, uma proposta de congelamento que vira e mexe e reaparece sob diferentes roupagens, relacionada ao congelamento
do uso dos recursos amazônicos. Então, assim como o problema indígena, né, que é um problema também que vira e mexe, o brasileiro se esquece das lições do Marechal Rondon, grande brasileiro que buscava justamente integrar o índio à sociedade nacional, né? E por vezes nós acabamos por cair em visões ideológicas que buscam, sobretudo, segregar o indígena em relação à sociedade nacional. Então, são problemas, digamos assim, de natureza geopolítica, né, como, por exemplo, se expressa também mais recentemente pela própria postura do Vaticano, né, Vaticano inspirador das teses malthusianas do Clube de Roma, e que hoje aparece inclusive com a discussão de um sínodo da Igreja Católica sobre a questão amazônica, que pauta esse conjunto de teses, né, que inclusive colocam em questão a própria natureza do direito ao desenvolvimento do nosso país e dos povos e dos países em desenvolvimento. Então aqui eu quis apenas abordar algumas das questões que me parecem apontam para esse recrudescimento dessa ideologia, porque não há outra forma de se apresentar, que aparece, vira e mexe, relacionado à questão ambiental no nosso país. Bom, por fim, creio que uma terceira questão que eu acho que cabe apresentar nesse debate tem a ver com a primeira questão que eu levantei, como o problema amazônico, na verdade, ele pode se tornar um vértice do projeto nacional. Eu diria que um verdadeiro passaporte para o desenvolvimento nacional ou para a agregação do desenvolvimento como realidade brasileira. A primeira questão relacionada ao futuro, de como tratar, porque eu acho que aqui também, no âmbito desse debate sobre o projeto nacional, nós precisamos, inclusive, tentar fazer um esforço de como identificar o problema amazônico como esse passaporte para o Brasil se tornar uma sociedade de pleno bem-estar, uma sociedade desenvolvida. E a questão fundamental para tratar sobre essa dimensão em primeiro lugar, compreender de que o Brasil pode ter na questão amazônica, ou melhor, na própria apropriação, digamos assim, de um dos vértices dessa nova revolução técnico-científica que o mundo vive hoje, que é a questão da biotecnologia, uma das formas de almejar o desenvolvimento nacional pleno, né? Aliás, eu diria que, inclusive, a apropriação ou o desenvolvimento desse vetor da biotecnologia pode constituir, do ponto de vista brasileiro, como uma importante contribuição brasileira à solução de grandes problemas da humanidade, né? A solução de grandes problemas da humanidade, o que está subjacente, digamos assim, ao problema biotecnológico, é a possibilidade da gente atuar na fronteira de certas descobertas que poderão resolver ou equacionar grandes problemas humanos. Para isso, nós precisamos, antes que nada, ter um manejo da questão ambiental, tendo em vista essa ideia. Por isso que eu disse aqui ao início, de que eu tenho certeza que um consenso que nós teremos aqui nessa mesa é o consenso de que a floresta em pé é exatamente uma alternativa para o Brasil, digamos assim, apostar como um dos vértices, ou como um dos eixos do seu projeto de desenvolvimento. Além do que, a utilização, em especial da biotecnologia como vetor do desenvolvimento nacional, ela pode permitir, pela capacidade material que ela gera, uma elevação no nível exponencial dos fatores do poder nacional. Por exemplo, existem estimativas que chegam a estimar, quando se tenta monetizar as riquezas amazônicas, chegam a dizer o seguinte, de que o Brasil, a riqueza contida, algumas estimativas chegam a apontar na casa de 23 trilhões de dólares a riqueza ali subjacente à área amazônica. Então, nós precisamos, desse ponto de vista, realizar um uso inteligente da floresta, né? Primeiro, através de um
verdadeiro zoneamento econômico-ecológico que permita o tratamento das várias Amazônias que existem. Porque quando a gente fala de Amazônia, nós aqui, em especial da região sul-sudeste, costumamos ter uma visão de um todo único, quando na verdade a Amazônia ela é composta por um conjunto de regiões, cada um com características bastante próprias e cuja utilização e cuja potencialização para fins do desenvolvimento nacional precisa ser compreendida de forma inteligente. Inteligente não só do ponto de vista nacional, mas também do ponto de vista da potencialidade que a própria Amazônia tem como uma plataforma física para a própria integração sul-americana, né? Aqui eu me recordo da ideia da Pan-Amazônia, né? Concebida inclusive por um grande geopolítico da minha instituição, da Escola Superior de Guerra, o general Meira Matos, né? Entusiasta da questão amazônica, em torno da ideia de que a Amazônia poderia ser uma plataforma física para a união do norte da América do Sul, tendo em vista que ela reúne nada mais nada menos do que 7 países amazônicos e saída para pelo menos 3 oceanos, né? Então, creio que esses são os desafios que estão colocados para efetivar a Amazônia como um vetor para o projeto nacional. Mas a questão básica, ela passa inclusive por nós termos um projeto, como eu disse, inteligente de intervenção nessa realidade amazônica, inclusive constituindo alternativas econômicas viáveis para os amazônidas, tendo em vista a ameaça, digamos assim, a derrubada da floresta por uma incapacidade de prover meios. Afinal de contas, como eu disse, o problema social é um problema de grande monta na Amazônia, gerado por um modelo de ocupação que, digamos assim, é recheado de problemas. Então, alternativas como a ideia do Centro de Biotecnologia da Amazônia, que anda a meia boca, mas que poderia ser um grande instrumento para constituir esse projeto de desenvolvimento, ou a utilização da ciência e tecnologia, o carreamento de instrumentos da ciência e tecnologia para a potencialização, então, desse potencial da biotecnologia. Isso são caminhos que eu acho que nós deveríamos aqui buscar, trabalhar, tendo em vista, então, a realização desse verdadeiro sonho que povoa o imaginário brasileiro desde tempos remotos, de ter na Amazônia, então, um vértice do desenvolvimento e do progresso do nosso país. Obrigado. Também quero agradecer ao Instituto da Brasilidade, animado aí pelo nosso amigo Dark Costa, para participar dessa mesa. E eu também vou tratar do tema da Amazônia, que é um tema que eu terminei recentemente um trabalho. E, no fundo, eu vou falar de 2 aspectos desse tema. Vou falar logo no início, de maneira mais rápida, e o segundo, de maneira um pouco mais detalhada. O primeiro é o tema da urgência, né? A Amazônia povoa o imaginário brasileiro desde a época colonial como uma região de recursos infinitos, né? E uma região que algum dia vai nos resgatar. E é preciso que a gente anuncie claramente que esses supostos recursos infinitos da Amazônia estão acabando. Quer dizer, se nós não alterarmos radicalmente a nossa maneira de lidar com essa parte do território brasileiro, no espaço de uma geração, os recursos biológicos da Amazônia poderão estar em fase de extinção, né? Os dados que saíram agora de maio, da primeira quinzena de maio, pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, são extremamente alarmantes. Nos primeiros 15 dias de maio deste ano, houve um desmatamento na Amazônia equivalente a de um ano inteiro em períodos anteriores. Mais de 6 mil quilômetros quadrados foram desmatados em 15 dias, né? Nós não podemos nem imaginar a projeção disso, porque é um apocalipse completo. Quer dizer, isso indica que lá na ponta, todos os agentes que estão em campo entenderam a mensagem do novo governo, né? De um lado,
os órgãos de controle e preservação estão inibidos, estão inseguros, estão ameaçados, né? Estão desaparelhados, estão desautorizados, e de outro lado, os grupos de desmatadores estão funcionando com adrenalina a 1000 por hora, né? Então é preciso dar um sinal de alerta claro, rápido, grave, até porque o que está acontecendo agora é uma anomalia. Eu acompanho mais ou menos esses dados há mais de 20 anos. E a extração de madeira, mesmo a extração ilegal de madeira, é uma atividade econômica. E como tal, ela também tem ciclos, né? E é normal que essa atividade ilícita de extração ela aumente quando o ciclo econômico brasileiro esteja vivendo uma situação de auge, de crescimento. Ela acompanha o crescimento econômico e ela decai nas recessões, porque todas as atividades decaem nas recessões. O que está acontecendo hoje no Brasil é uma anomalia. Você tem uma recessão no conjunto da economia nacional e uma disparada de uma atividade econômica chamada extração de madeira no Amazonas, contra o ciclo econômico nacional, tá certo? Se a situação é essa neste momento, se isso não for alterado, imaginemos como será a situação num eventual momento de nova retomada de crescimento econômico. Então, o primeiro sentido da minha fala aqui é o sentido de urgência. E o segundo, que eu vou explorar um pouco mais, é o da importância, né? E para falar da importância, eu confesso que eu vou começar do fim. Eu vou expor logo a minha conclusão, para depois ir detalhando. Mas para expor essa conclusão, eu preciso fazer um pequeno preâmbulo. O preâmbulo é o seguinte: nós vivemos num mundo moderno, contemporâneo, que é fortemente polarizado entre um centro e uma enorme periferia, né? E ao longo da modernidade, nós podemos constatar que essa é uma configuração muito estável. O centro do mundial, né, no século XX, é muito parecido com o centro que se constituiu no século XVI, com alguns poucos intrusos, né? Os Estados Unidos foram intrusos, né? O Japão foi um intruso. Mas, fora isso, aquele triângulo ali europeu, né, ele se mantém estavelmente como centro. Isso mostra que é muito difícil uma nação periférica deixar para trás a sua condição periférica e alterar estruturalmente a sua inserção no sistema mundo, né? No entanto, houve alguns casos, né? E está havendo um caso no mundo contemporâneo, né? Eu vou pegar esses dois mais recentes, né? O caso do Japão. O Japão não era propriamente uma nação periférica em meados do século XX, mas sofreu uma destruição extraordinariamente grande na Segunda Guerra Mundial e viveu no pós-guerra um processo de reconstrução, né? Esse processo teve dois grandes vetores. O vetor da cópia, né, da recuperação da indústria, naquilo que já existia, a indústria da fabricação das coisas já conhecidas, né? A cópia, a engenharia reversa, etc. E um segundo vetor, que foi investir pesadamente numa família de técnicas que não estava madura, que não tinha importância prática naquele momento, né? Mas que viria a ser, no futuro, uma família de técnicas decisiva na economia mundial, a microeletrônica. O Japão, no seu processo de reconstrução, então, ele refaz a sua base tradicional e ele se prepara para estar no estado da arte de uma nova família de técnicas que ainda não estava madura, de modo que quando essa família amadurece e reorganiza o sistema mundo, o Japão está no centro dessa reorganização e ele, portanto, ele não é um país periférico, ele está ocupando esse centro, né? Agora nós estamos vendo a briga, que vai ainda dar muito pano para manga, entre Estados Unidos e China em torno de uma tecnologia nova na área de telecomunicações, né, com enorme potencial civil e militar, né? Quem dominar a tecnologia 5G tem imediatamente um mercado mundial que é da ordem da soma do PIB de muitos países importantes, não são países periféricos,
que é a soma do PIB da Alemanha, Japão, Rússia, né? E tem também na mão uma tecnologia que vai revolucionar, né, a estratégia militar. Reparem, a China até recentemente era um país periférico e ainda faz esse movimento de transição. E ela reproduz, de certa maneira, a mesma estratégia do Japão. A China foi conhecida nas últimas décadas como um país dos manufaturados, baratos, né, das cópias, enfim. Mas, ao mesmo tempo, há mais ou menos 30 anos, o Estado chinês criou uma empresa, né, especificamente para disputar a ponta de uma tecnologia que ainda não existia, que ainda estava apenas sendo visualizada e que agora começa a se transformar em realidade. E a China aparentemente está 2 anos na frente dos Estados Unidos nessa nova tecnologia, né? Então, os países que conseguem essa façanha de sair da periferia para o centro, eles não vão caminhando passo a passo. Além de caminhar passo a passo, eles conseguem dar um salto em algum momento, dominando uma tecnologia nova, né, central, e que altera qualitativamente a sua inserção, né? E o Brasil? O Brasil, todos nós sabemos, viveu uma fase no século XX de emparelhamento, crescendo mais do que a média, bem mais do que a média mundial, se industrializando, etc, etc. E nos últimos 40 anos, mais ou menos, perdeu o passo, né? Perdeu o passo e vem acumulando atraso. Ele vem se distanciando novamente e acumulando problemas, né? Quer dizer, de diversos tipos. Nós reprimarizamos a nossa pauta exportadora, nós vivemos uma grave desindustrialização, né? Nós vivemos um problema urbano extremamente complexo, né? Nossa estrutura envelheceu. Então, esse é um conjunto enorme de problemas que são centrais na retomada de um projeto nacional. Mas, o que eu vou usar os exemplos aqui da China e do Japão para dizer a vocês que enfrentar isso é absolutamente necessário, mas não é suficiente. É preciso que a gente dê asas à imaginação para imaginar se existe alguma janela de oportunidade para o Brasil, além de recuperar o seu atraso relativo no mundo contemporâneo, preparar as condições de um salto que o catapulte para o centro no futuro, né? É mais ou menos como você pensar, né, uma tropa de infantaria que vai marchando passo a passo, complementada por uma tropa de paraquedistas que você lança lá na frente e que constitui, né, uma base de operações lá no futuro, né? Então, além de recuperar o passo a passo, você lança alguma coisa que descola do que é a microeletrônica nos anos 40, descolou da base produtiva naquele momento, né? Ela vai amadurecer anos e anos depois, né? A China faz o Huawei há 30 anos e agora é que ela vai reformatar as relações numa área-chave da economia mundial. Então, a minha pergunta é: nós temos alguma janela de oportunidade para pensar isso? Tá certo? E a minha resposta é sim. E essa janela de oportunidade eu chamei nesse texto de economia da biodiversidade. Ou seja, ao lado de todos os problemas que nós vemos no Brasil contemporâneo, né, um projeto nacional consistente precisa se dotar de uma qualidade nova ao preparar o Brasil para ser vanguarda e ocupar o centro de uma futura economia da biodiversidade que ainda não existe. Existem projetos, né, mas nós não temos clareza de como ela será. Ela será a convergência de múltiplos saberes, múltiplas ciências, múltiplas disciplinas, múltiplas técnicas, né, num paradigma tecnológico novo, que só o Brasil pode desenvolver. Quer dizer, no trabalho de pesquisa que eu fiz para esse texto sobre a Amazônia, primeiro é muito impressionante ver como, desde a época colonial, a biodiversidade amazônica, não com esse nome, né, ela vai sendo
vista por todos, né? E depois ver como no século XX pesquisadores estrangeiros reconhecem sucessivamente, né, essa riqueza. E ver que mais recentemente pesquisadores brasileiros, tem dois pesquisadores brasileiros, um da USP e um do INPA, que fazem uma afirmação num trabalho que me chamou muita atenção. Há mais biodiversidade em 1 quilômetro quadrado da floresta amazônica do que em todos os ecossistemas temperados do mundo. É uma afirmação realmente espantosa. Você imaginar que no território brasileiro, em 1 quilômetro quadrado, você tem mais quantidade de vida, mais diversidade de vida do que em todos os países desenvolvidos no mundo, porque eles são países temperados. Não é isso? Quer dizer, e esse potencial, até algumas décadas atrás, ele ainda era residual, porque nós não tínhamos ainda uma ciência, uma técnica suficientemente desenvolvidas para transformá-la numa riqueza, né? Como ocorre com qualquer recurso natural. As quedas d'água existem na natureza há milhões de anos, né? Mas só num determinado momento, muito recente, é que a humanidade transformou as quedas d'água em fonte de energia, através das hidrelétricas. Elas estavam lá durante milhões de anos, né? Estavam lá, simplesmente lá, mas elas só viraram um recurso, né, a partir da conjugação da inteligência humana, da técnica, da ciência, com aquele elemento que já estava presente. A mesma coisa o petróleo. O petróleo existe há milhões de anos. Teve um uso marginal ao longo de milhares de anos, como quando aflorava, como fonte de iluminação, de tochas, etc. Mas só no século XX é que a inteligência, a ciência, a técnica transformam o petróleo no grande recurso que reorganiza a economia mundial no século XX, né? E é disso que nós estamos tratando ao falar de biodiversidade hoje. A biodiversidade está lá há milhões de anos, mas só agora nós estamos sendo capazes de lidar com ela de um modo muito mais pleno e podemos expandir esse conhecimento exponencialmente para transformá-la no grande recurso da economia do futuro, né? Só agora nós podemos, né, através do desenvolvimento das biologias, né, da genética, né, com todos os ganhos técnicos que trazem, né, da física, da meteorologia, das ciências da natureza, nós podemos olhar para aquilo que os antigos exploradores olhavam e diziam: isso aqui é uma maravilha, e dizer: isso aqui, além de ser uma maravilha, é um recurso econômico de novo tipo que eu tenho que aprender a usar. Tá certo? Que eu tenho que aprender a usar. E isso tem que ser uma parte central do projeto nacional brasileiro. Ao lado da recuperação das cidades, da indústria, do estudo, etc., etc., esse é o elemento de futuro do nosso projeto nacional. Tá certo? Nós podemos imaginar um quilômetro quadrado de floresta amazônica que abriga uma quantidade inacreditavelmente grande de formas de vida que estão em competição. E nessa competição estão usando elementos químicos, bioquímicos, venenos, não é? Toxinas, feromônios, etc. Não é? Quer dizer, se nós conseguirmos mapear isso, conhecer isso, descobrir as estruturas químicas de todo esse conjunto de produtos que a natureza produz, que a vida produz na sua luta pela sobrevivência, nós estaremos de posse de um acervo, né, de moléculas né, cujo potencial desconhecemos nesse momento, né? Essa perspectiva nos permite olhar para a Amazônia e romper com a dicotomia que vem existindo entre, de um lado, a intocabilidade da floresta, de outro lado, a destruição da floresta. Não é isso?
Quer dizer, a intocabilidade em nome de uma mera preservação, que não é tão mera assim, porque a própria floresta em si tem importância econômica pelo fato de existir, né? Os rios voadores aí alimentam nossas chuvas, etc. E de outro lado, esses que se anunciam como portadores do progresso, mas são apenas homens do Neolítico. Esses que hoje falam em nome do progresso, eles vivem há 12 mil anos atrás. Porque quem extrai madeira e cuida de boi é o homem neolítico. Essa é a tecnologia de 10 mil anos atrás. Que é o que se leva para a Amazônia em nome do progresso. Tá certo? A tecnologia que se tem que levar para a Amazônia é a do século XXI, não é de 10 mil anos atrás. Tá certo? Até porque o ambiente amazônico é muito frágil. Quer dizer, todos os estudos mostram que os solos são de má qualidade, né? É a própria floresta, a própria biomassa da floresta é que mantém ativa, né, o circuito da vida, de modo que nós sabemos muito bem qual é o ciclo da devastação. Primeiro você entra e tira a madeira nobre. Depois você faz a queimada para limpar o terreno. Depois você faz uma monocultura. Só que essa queimada, esse terreno limpo, ele não é fértil. E as chuvas grossas que caem sobre a Amazônia lavam esse terreno. De modo que em 2 ou 3 anos ele está imprestável. E essa monocultura não se sustenta. Então da monocultura a gente passa para a pecuária. Né? Então você viaja, eu fiz uma viagem por Rondônia há pouco tempo atrás, longa viagem por terra por Rondônia, e o que você vê é um grande nada. É um grande nada, onde havia, há 30 anos ou 40 anos atrás, uma floresta exuberante, com essa riqueza biológica que essa floresta tinha. Nós transformamos aquilo num grande nada. É uma pradaria de ervas daninhas, porque as ervas daninhas elas se multiplicam mais rapidamente do que as espécies nobres, por isso que elas são daninhas, né? Então elas ocupam o espaço e aquele espaço não serve para nada. Houve no Brasil contemporâneo uma quebra que pode ser datada inicialmente nos anos 60, né? Quando o Estado brasileiro, tanto por motivos econômicos quanto por motivos geopolíticos, resolveu intervir pesadamente na Amazônia. Econômico porque sempre houve ao longo da história brasileira, a imagem mítica de recursos infinitos. Então nós precisávamos ir lá buscar esses recursos infinitos. E a forma naquele momento de buscar era produção de commodities para exportação. Madeira, minério, né? Monocultura, né? Transformar aquele espaço num espaço produtor de commodities para exportação e aproveitar o potencial energético para produzir os bens eletrointensivos que os países desenvolvidos não querem produzir mais. Então fizemos bobina, fizemos, né, várias hidrelétricas para sustentar esse tipo de indústria. E geopolítico, por quê? Porque ao contrário dos outros países da região, a Amazônia brasileira fica muito longe dos centros vivos da nação brasileira, seja políticos, sociais, econômicos, né? De modo que a presença do Estado brasileiro, o poder do Estado brasileiro sempre foi muito frágil na Amazônia brasileira. Então essa dupla determinação geopolítica e econômica impulsionou o Estado brasileiro a um processo de ocupação. Mas ele foi feito olhando para trás e não olhando para frente. Ele foi feito levando a tecnologia do Neolítico para a Amazônia. No momento que as biologias passavam a ocupar o centro da revolução científica contemporânea, que a genética transitava de uma ciência básica para uma ciência aplicada, abrindo todo o conjunto de técnicas contemporâneas da engenharia genética. Neste momento, o Estado brasileiro passa a financiar aqueles que tocassem fogo na área de maior produtividade biológica do planeta.
em nome da tecnologia do Neolítico. Tirar a madeira e botar o boi. Tá certo? Foi um erro de consequências extraordinárias que se projeta até hoje, porque todo o modelo de ocupação da Amazônia foi alterado. Até então, durante séculos, nós tínhamos populações esparsas, separadas por florestas, usando hidrovias, praticando o extrativismo e uma agricultura apenas local. Né? A abertura da Belém-Brasília, da Belém-Cuiabá-Rio Branco, da Belém-Cuiabá-Santarém, a Transamazônica, faz com que a ocupação humana ela se dirija para a terra firme de maneira contínua, tá? Num projeto de produção de commodities. Então, onde havia ilhas de ocupação, né, ligadas por hidrovias, passou a haver um processo de ocupação contínua, né, que tinha diante de si uma floresta inimiga, uma floresta obstáculo, uma floresta que tinha que ser derrotada. Né? Este modelo ainda é predominante na Amazônia. E ele destruirá a maior riqueza natural do Brasil, já foi dito aqui, que é a floresta amazônica, no espaço de uma geração. Nós não temos mais tempo. Não temos mais tempo. Se nós pensarmos a Amazônia a partir como base de uma nova economia, assim, num olhar leigo e num olhar muito superficial, nós podemos já perceber o potencial. Por exemplo, a proteína animal em grande escala que pode e deve ser retirada da Amazônia não é do boi, que destrói a floresta, é do peixe. Nós temos lá a maior bacia hidrográfica do mundo. Nós temos áreas de várzea que têm dezenas de quilômetros. Nós podemos perfeitamente, conhecendo os ciclos biológicos das espécies de peixe, manejando esses ciclos biológicos de maneira inteligente. E aí tem um trabalho desde o biólogo de ponta até do caboclo, né? Constituir uma cadeia produtiva de proteína de peixe de alta qualidade, baixo custo, que não existe no mundo. Se nós pensarmos no potencial de engenharia genética que a floresta em pé nos dá, nós temos ali milhões e milhões de espécies travando a sua luta pela sobrevivência e, portanto, produzindo soluções, né, que nós já conhecemos uma parte muito pequena, mas se investirmos pesadamente no conhecimento, em 10 ou 20 anos conheceremos infinitamente mais. Né? Nas áreas degradadas, já desmatadas, em 30% dessas áreas, nós podemos fazer um reflorestamento com espécies que nos garantem uma produção de biodiesel capaz de abastecer o Brasil inteiro de maneira renovável. Né? Nós temos um potencial de turismo ecológico na Amazônia extraordinário. Tem múltiplas questões de saúde em que o Brasil poderia ser um país de vanguarda, porque as doenças tropicais que acometem as populações amazônicas e acometem também populações de outros países pobres, não só na América, mas na África e na Ásia, não são doenças que interessam aos grandes multinacionais produtores de remédios, porque são doenças de pobre. A malária, a leishmaniose, né? E o Brasil tem uma tradição importante de pesquisa em saúde. A pesquisa em saúde tropical poderia lançar o Brasil numa vanguarda científica e tecnológica num futuro não muito distante. Então, eu termino dizendo o seguinte: a questão da Amazônia é urgentíssima e é importantíssima. E vou dizer a vocês o seguinte: durante os nossos 500 e poucos anos de existência, durante a maior parte da nossa história, nós convivemos com a ideia de uma nação fracassada. Uma nação tropical, uma nação miscigenada, uma nação escravista, uma nação primária exportadora, que não era para dar certo. Até o século XX, o Brasil aceitou essa imposição externa, né,
de que isso aqui não tinha aquele biotipo europeu, nórdico, anglo-saxão, que representava a civilização, né? Convivemos com essa ideia. Data de muito pouco tempo atrás, já no século XX, o período que nós abrimos em que nós começamos a rever a nossa identidade e a construir a ideia de uma nação viável, né? E chegamos a pensar na possibilidade de uma civilização brasileira. Olha que ousadia. Não era só uma macroeconomia, mas uma civilização brasileira. Não por acaso, a principal editora brasileira nos anos 50, nos anos 60, se chamava Civilização Brasileira. Essa era uma ideia que estava presente nos ares do Brasil nesse período, né? Então nós passamos a acreditar na nossa viabilidade, né? O passado nos condenava, mas o futuro nos redimiria. Nós éramos portadores de futuro. Hoje, nós estamos seriamente ameaçados de viver uma inflexão negativa, de voltar a associar consistentemente o Brasil com o não dar certo, o Brasil com o atraso, o Brasil com a derrota. É isso. Os ares da atual conjuntura apontam nessa direção, né? E é preciso reverter isso, evidentemente. E eu acho que essa reversão passa muito pela questão amazônica. Porque se no século XXI, este país que já enfrenta tantas dificuldades, este país que já vive um clima de pessimismo tão grande e que está retornando àquela velha imagem do Brasil fracassado, se no século XXI nós destruirmos a Amazônia, isso pode ser a pá de cal na possibilidade de um projeto nacional. Isso pode consagrar a ideia da nossa inferioridade, da nossa incapacidade de criar, né? Por outro lado, se nós conseguirmos iniciar um projeto nacional consistente, né, que inclua um pensamento sistêmico sobre a Amazônia, e daí a importância, eu acho, desse conceito, uma economia da biodiversidade. Não se trata apenas de um ou outro projeto, mas se trata de conceber uma nova economia. Se nós formos capazes disso, isso será um elemento decisivo para nós revertermos esse clima e recuperarmos a ideia de uma civilização brasileira. Então, a questão da Amazônica hoje me parece uma questão central em termos da história do Brasil contemporâneo. E o que está acontecendo hoje conspira contra nós. Ou nós seremos capazes de fazer a reviravolta e o tempo está contra nós, e essa reviravolta tem que ser feita nesta geração, porque a próxima já vai ser a geração que vai ver a destruição completa, né? Ou nós fazemos isso, ou então nós vamos sair da história. Obrigado.